Este livro é a mais extraordinária obra da literatura que este mundo já viu. A Bíblia superou em vendas qualquer outra publicação, tendo sido traduzida para mais idiomas que qualquer outra. Algumas pessoas eram tão devotas à crença de este ser o livro da Palavra de Deus, que estavam dispostas até a morrer por ele. Sob o poder de Nero, eles foram devorados por leões ou queimados presos a estacas por Bloodmere, rainha da Inglaterra. Outros usaram este mesmo livro como justificativa para as cruzadas que ceifaram centenas de milhares de vidas inocentes. Esta é a história de como a Bíblia sobreviveu desde os tempos de Moisés até alcançar as margens da América no Mayflower. Numa distribuição Buena Vista Filmes, O Livro Eterno. Versão brasileira, Áudio News. A história da Bíblia. A Palavra de Deus em inglês, a Palavra de Deus para o Homem Comum, 389 a 1382 DC. Estou em um dos mais famosos táxis de Londres. No meu percurso do aeroporto ao hotel, no que eu chamo de um típico dia em Londres. Nossas viagens nos levaram a Israel, depois a Roma, e agora chegamos à Grã-Bretanha. Podemos acompanhar as coisas conforme elas iam se desenrolando, começando pela Bíblia. Então falamos sobre as pessoas que sofreram perseguição por causa de sua ligação a ela. E agora eu quero lhes apresentar ao homem que nos deu a primeira Bíblia traduzida para o inglês. Obrigado. Obrigado. Vamos também falar sobre o fósforo, que deu início ao fogo da reforma. Continue ligado, sim? O legado de dois homens devotos, de 389 a 597 DC. Falando sobre a história da difusão do cristianismo, farei uma pausa para lhes contar como ele chegou às margens do Império. Por este motivo estou aqui, próximo a uma antiga muralha romana que data do ano 55 AC. O cristianismo chegou à Grã-Bretanha através do exército. Este certamente contribuiu para a difusão do cristianismo no país. Descobri um lugar aqui na Inglaterra que foi escavado e onde viveu um general romano. E havia uma espécie de simbolismo nos muros da casa. Há um sinal e a cabeça de Cristo que datam do século IV e que se encontram no Museu Britânico. É um mosaico feito de azulejo e é de uma época que prova que o cristianismo esteve nesta ilha por volta do século III. Para contar melhor a história de como isto se deu nesta ilha, tenho o privilégio de lhes apresentar a dois homens muito importantes. Escócia. Embora muito do que sabemos sejam conjecturas, São Patrick parece ter nascido na Escócia no ano 389 DC. Seu pai era considerado um homem rico. Era diácono e, sem dúvida, São Patrick foi instruído na disciplina cristã. Quando tinha 16 anos, um grupo de saqueadores pilhou sua vila e ele foi levado cativo à Irlanda. Trabalhou durante 6 anos como líder dos pastores de ovelhas. Sua visão religiosa o manteve vivo. São Patrick conseguiu escapar e encontrou um grupo de comerciantes marítimos que estavam levando cães irlandeses para o continente. Ele tratou com eles para que o deixassem ir junto e 3 dias depois aportavam na França.
Ele permaneceu em companhia desses homens nos 2 primeiros meses e então fixou-se em algum lugar na área do Mediterrâneo. Mas a saudade de casa era tão forte que ele logo voltou à sua cidade natal. Segundo a lenda, um dia ele foi visitado em sonho por um homem chamado Vitório. Ele carregava alguns rolos de pergaminho. Um desses pergaminhos levava o nome de Irlanda. Vitório pegou o pergaminho e entregou a São Patrick e disse: "Venha e esteja entre nós novamente." E baseado nisto, São Patrick se comprometeu a retornar à cidade onde fora sua prisão e tentar ganhar aquelas pessoas para Cristo. E assim, ele fez contra a vontade de seus amigos. Levou 14 anos para se preparar, mas finalmente voltou. De acordo com a lenda, foi aqui, nas ruínas do castelo de Dunstafrug, que ele montou seu quartel-general e de onde expandiu sua obra até alcançar toda a Irlanda do Norte. E finalmente converteu todas essas pessoas ao cristianismo. No ano 461 ele se aposentou, na época em que era bispo de Armagh. De acordo com a lenda, esta rocha acinzentada atrás de mim foi o lugar do descanso final de São Patrick. Mas antes de concluirmos o capítulo de sua vida, eu gostaria de fazer 2 adendos ao que já foi dito. Primeiro, foi este homem que trouxe o cristianismo à Irlanda. Historiadores discordam com inúmeros fatos de sua vida, mas nenhum deles contesta essa questão. A Irlanda deve a este homem a chegada do cristianismo à ilha. Segundo, é em relação ao fato de que, na ausência de São Patrick da Escócia, esta se voltou novamente ao paganismo. Mas sob a influência de São Patrick na Irlanda, 102 anos depois, em meio às centenas de pessoas que foram trazidas para Cristo, havia um outro homem, que numa embarcação feita de pele de baleia, na companhia de 12 pessoas, deixou a ilha e foi para a Escócia para evangelizar. E seu nome era São Columba. São Columba nasceu em dezembro do ano 521 DC, na parte norte da Irlanda conhecida como Ulster. Ele era descendente de uma família real e, de acordo com muitos relatos, ele poderia ter sido o rei da Irlanda. Foi Finian, o principal abade erudito da época, que apresentou São Columba uma vida de real compromisso com Cristo e de estudo sistemático das Escrituras. São Columba foi ordenado ao sacerdócio. Ele, junto com outros monges, começaram a estabelecer monastérios. Durante este período, a lenda nos relata mais de 100 mosteiros fundados por São Columba. Ele decidiu deixar sua terra natal, a Irlanda, e ir para a Escócia. Reunindo 12 companheiros numa imitação aos 12 apóstolos, São Columba partiu rumo às terras pagãs do extremo norte. Eles finalmente aportaram na pequena ilha de Iona, aproximadamente 800 metros de distância do continente. São Columba tratou logo de construir um mosteiro, o qual iria servir de base em seu campo missionário. Nesta época, Iona se tornou o principal centro de evangelização da Escócia e norte da Inglaterra. Ele foi ainda corajoso bastante para levar o evangelho ao rei bárbaro dos Picts, o que resultou em sua conversão e, como consequência,